Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim contar um pouco da minha mãe pra vocês. Vocês sabem que a minha mãe foi internada, ela tá com Covid e ela tava com dificuldade pra respirar, então ela tá no oxigênio. O último boletim médico disse que ela tá estável, eles estão trabalhando na recuperação do pulmão, na cicatrização. Ela tá ainda com oxigênio, não consegue respirar sozinha. E todo o mal-estar, né, do Covid, o medo. Ela tá há 3 dias internada, mas já tá há uns 10 dias mal. E eu dividi aqui com vocês. Minha mãe é uma mulher muito ativa, muito forte, a casa, tipo, gira em torno dela. Então, ela estar abalada, ela estar fraca, mexeu com todo mundo. Emocionalmente, o Covid pega todo mundo. Não sem motivo, né? A gente tá falando de quase 500 mil de pessoas só no Brasil mortas pela doença. Então a gente sabe que o percentual de cura é muito maior? Sim, a gente sabe, mas o fator morte é uma coisa que impacta, né? A gente não teve na história recente uma doença, um vírus que matasse tantas pessoas num curto espaço de tempo. Né? Ninguém estava preparado para isso, nenhum país do mundo estava 100% preparado. Alguns se prepararam mais rápidos, alguns tomaram melhores providências, tem a questão do tamanho da população, então a gente vê uma mortalidade maior e a gente fica com medo. Como não fica com medo, né? Quem já pegou a doença, quem teve sintomas e quem ficou mal, pode dizer, tipo, é uma sensação de medo que você tem, porque você foca nas pessoas que morreram e não no percentual enorme de pessoas que se curaram. Dito isso, eu expus o dia que ela foi internada porque eu tava muito nervosa, eu tava muito triste, preocupada, né? Como não ficar? E ao me manifestar contra a forma que o nosso governo tem lidado com a pandemia, os deboches, sabe? Os videozinhos de ai, tô com Covid, ou larga a mão de ser marica, fica usando máscara, tem que voltar ao comércio mesmo, todo mundo vai pegar, a gente vai morrer mesmo. Essa postura, a negativa de comprar vacinas, os problemas com a China que vão atrasando os insumos, tudo isso é muito humilhante para o povo. E eu me manifestei. Eu me manifesto contra o governo desde as eleições e eu sei que muitas pessoas que me seguem votaram nele. Algumas são apaixonadas por ele, daí elas ficam com ódio quando eu falo contra. Mas me chamou a atenção nesse montante de... Eu recebi muito carinho, muita gente orando pela minha mãe, estão orando, estão falando. Mas no montante do ódio me impressiona algumas coisas. A maioria das pessoas que me ataca é porque eu não gosto do presidente, eu discordo totalmente da maneira como ele está gerindo a crise, elas atacam no seguinte sentido. Primeiro que, então era melhor PT? É como se não conseguisse defender o próprio presidente e tivesse que falar do presidente anterior ao qual ele é antagonista. Isso é um ponto. O outro ponto é que muitas mensagens a gente recebeu, tanto eu quanto o Bertotti, de volta para a Europa. Não tá feliz aqui? Volta pra Europa. Porque lá na Europa, com aquele povo frio e nananã, outros dizendo que na Inglaterra, porque a gente já foi convidado para ser vacinado na Inglaterra, né? A gente ainda tem residência lá, o Bertotti é cidadão europeu. Na Itália também a gente já pode se vacinar. E daí muitas pessoas, volta pra lá, porque o povo é frio, e que não sei o que, lá ainda não vacinou todo mundo. É verdade, não vacinou todo mundo, só que as medidas restritivas e o suporte do governo à população fez com que os danos não fossem maiores. Eu sei que quem não teve a oportunidade de viver lá pode falar besteira sem conhecimento de causa, então algumas coisas precisam ser explicadas. Na Inglaterra, por exemplo, embora o percentual seja menor de vacinação, né, se a gente considerar o percentual, não a quantidade, o governo fez lockdown severo, deu todo o suporte financeiro para as famílias. A gente não tá falando de R$200, a gente tá falando de uma renda que é suficiente para uma família comer com dignidade, morar, pagar aluguel e tal, sabe? Quanto que era o auxílio do governo lá para quem tava... 80% do salário. 80% do salário o governo paga. Do salário que ele recebia. As empresas não precisam pagar. O governo paga, as empresas não precisam pagar. Recebe. Então você tem uma proteção das empresas e o funcionário recebe para poder ficar em casa. Então quando alguém vem e começa a me xingar e diz, assim, eu tô há tempo demais na internet pra achar que é pessoal o xingamento. Eu sei que não é, faz parte da ignorância, faz parte dessa paixão que algumas pessoas têm pelo presidente.
Aí você tem uma população que está protegida financeiramente, né, economicamente, o governo tá lá. Lá tem briga por vacina também, gente, tem crise política do mesmo jeito, só que existe uma questão que é básica, que é o respeito à vida, que é a proteção à vida. Isso é meio que negociável em países desenvolvidos. Então sim, quando eu escuto o presidente fazendo deboche de quem morreu, eu me sinto ofendida, porque são vidas, são pessoas, são famílias, são memórias que não vão mais existir. Eu não consigo entender quem não se sente ofendido com o líder máximo da nação não se compadecendo dos seus cidadãos. Não entra na minha cabeça. E daí as pessoas ficam, volta pra lá, volta pra Europa. Eu não quero voltar pra Europa. Eu sei como é a Europa e eu acho que antes de querer ir embora do país, porque eu reclamo, eu quero que todo mundo tenha o que tenha lá. Eu tive a oportunidade de morar por 7 lindos anos na Europa. E eu vi que é possível ter mais dignidade, ter um governo que seja por nós, ter melhor qualidade dos produtos, ter preço mais baixo para ir no mercado. Eu não posso querer isso pro meu povo. Eu não posso querer isso pra minha nação. Eu não posso querer isso aqui. Então eu não posso criticar e pedir que os governantes façam mais para justificar o salário deles, enquanto um pai de família não consegue comprar a comida do mês para sua família, o presidente faz deboche com leite condensado, mas gasta milhões no cartão corporativo com lagosta, com comida de luxo. Eu não posso achar isso disgusting, eu não posso achar isso nojento e eu não posso. Eu tenho que apoiar sempre 100%. Sabe, gente, eu sou cristã. Quem me acompanha aqui sabe. Para mim, o padrão de liderança é Cristo. A Bíblia diz pra gente orar para os nossos governantes. A Bíblia diz também que todo governante está sujeito à ira de Deus, ao julgamento de Deus. A gente devia estar numa expectativa de liderança que fosse nível 10, tá? Um líder culto, um líder que goste da sua população, que é pela vida, que proteja. Né? A gente tem isso, é bem difícil achar. É bem difícil achar um líder que seja honesto, que seja competente, que seja culto, que conheça o seu povo, que ama o seu povo. É difícil mesmo, a questão não é só com ele, com vários que passaram aqui antes dele e que vão passar depois dele. A questão toda é que eu não preciso me contentar como cidadã com um nível tão baixo. E quando a gente fala isso, todos nós deveríamos estar unidos, independente de quem seja o presidente, de qual seja o partido, a gente devia estar unido querendo mais pra gente, como povo, como nação. Sim, eu acho que todos nós devíamos estar unidos querendo mais vacinas. Por que mais vacinas? Porque as vacinas vão imunizar a população, o comércio vai voltar, a vida normal vai voltar, vai gerar economia. Paulo Guedes falou esses dias, gente, não tem outro jeito, é a vacinação que vai fazer a economia voltar, como está sendo nos outros países. Eles estão voltando e se recuperando economicamente porque as pessoas podem sair pra rua vacinadas sabendo que se contraírem o vírus não vão morrer. Que vai ter um leito de hospital decente, que vai ter oxigênio se precisar, mas que não vão morrer. Todos nós tomamos várias vacinas. Agora tem gente que é sommelier de vacina, gente. Já viu isso? A gente tomou pra cachumba, pra rubéola, pra poliomielite. O Brasil foi exemplo de vacinação no mundo. Agora tem gente que fica, porque essa vacina não é, porque tem que ser da Pfizer, porque tem que ser a Coronavac que não vale, porque... Desde quando a gente virou especialista em sommelier de vacina? Desde quando a gente virou... desde quando a gente tem um líder lá, numa posição que deveria ser de proteção nacional, criando teorias da conspiração, induzindo a população a não vacinar. Sabe, quando eu vejo histórias que chegam pra mim de meu avô não vacinou porque meus tios não deixaram, tinha 80 anos, morreu de coronavírus, me dói o coração, porque eu penso que todos nós deveríamos estar uns pelos outros e não brigando uns com os outros pra defender um governante que devia estar nos servindo. Eu não quero ir embora pra Europa, como vários me xingaram no Instagram, porque você é isso, você é aquilo, volta pra Europa. Não, eu quero que as coisas boas que tem lá estejam aqui também, pra mim, pra você, pra sua família, pra minha família. Qual o senso de viver aqui e se contentar com pouco? A gente se apoia na figura do brasileiro gentil, né, que é uma figura mítica, porque a gente tem calor humano, ótimo, e a gente não pode ter também saúde, educação, dignidade. A gente tem que se contentar com o calor humano e aceitar o que vem de ruim das condições de quem nos lidera. É isso? Então tá, então tem calor humano, então a gente passa fome com calor humano, a gente morre sem ar por causa de um vírus que já tem vacina por calor humano. Isso faz algum sentido na cabeça de vocês? Eu sei que falar
de política é sempre um BO. Não devia nem estar fazendo isso. Eu tô focada no meu trabalho, tô divulgando um curso gratuito que eu tô fazendo de escrita, eu devia estar escrevendo sobre literatura, eu devia estar fazendo esse vídeo aqui, dizendo pra você, vai lá, se inscreve na minha semana gratuita, vamos fazer um curso de escrita, vamos escrever vídeo, vamos escrever livro. Eu devia estar fazendo isso, mas eu não tenho como passar batido por esse período da história em que a gente vive, sem falar pra gente racionalizar. Os governantes nos servem, não é o contrário. Se existem coisas boas em outros lugares que poderíamos ter aqui, a gente quer aqui também. A gente quer aqui também. A gente não precisa fugir do nosso país para poder ter coisa boa, e a gente não precisa xingar outras pessoas dizendo para elas, vão embora, porque aqui é assim mesmo. Não é assim. O mínimo de civilidade e bom senso faria com que todos nós vivêssemos melhor e exigíssemos mais dos nossos governantes. Exigir mais, porque eles têm essa obrigação de cuidar da gente, de garantir comida, infraestrutura, vacina. É isso. Eu espero que esse vídeo faça a gente pensar e não somente se xingar, porque todos estamos no mesmo mar, revolto. Mas alguns, com o nosso dinheiro, estão de iate, de transatlântico, enquanto outros não têm nenhuma tábua de salvação para se escorar, tá? Tenham um ótimo dia, gente.